Temos aí um dia com muita volatilidade no mercado cripto e também no mercado tradicional. Hoje a gente vai dar uma olhada no mercado tradicional e o impacto que está causando aqui no mercado cripto e também o Bitcoin. O que pode acontecer com o Bitcoin a partir da próxima semana. A gente tem o final de semana chegando, o mercado tradicional fecha hoje e o mercado cripto fecha no domingo às 9 horas. O fechamento, tanto o mercado tradicional quanto o mercado cripto, vai ser muito importante para dar a direção da próxima semana. Tem algumas regiões muito importantes no Bitcoin que a gente precisa estar observando e dependendo do que acontecer, na próxima semana a gente já pode ter Bitcoin a 78 mil dólares por unidade, tá bom? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, principalmente os impactos aqui de mercado tradicional no Bitcoin. Tá acontecendo aqui alguns impactos onde a gente está tendo toda essa flutuação e também nas altcoins, onde a gente está tendo muita flutuação porque o Bitcoin está ganhando um pouco de dominância aí essa semana, tá bom? Antes de falar sobre Bitcoin e observar aqui o que está acontecendo e as regiões, principalmente aquelas regiões que tinha comentado no vídeo de ontem para vocês, é importante a gente ver o que está causando toda essa flutuação. E um dos motivos é a valorização do dólar. O dólar subiu muito, a gente sabe que todas as vezes que a gente tem essa flutuação positiva no dólar, temos a possibilidade de queda em mercado de renda variável e é o que está acontecendo aqui para o ouro. O ouro devolvendo todo o lucro dessa semana. O ouro ficou aí uma semana inteira para conseguir um lucro de aproximadamente 1 a 2% e em um único dia já devolvendo todo o lucro. Acredito que o ouro pode cair um pouco mais, o ouro pode voltar aqui para essa região de 2.285, principalmente a partir da próxima semana, se essa semana fechar aqui nessa região de 2.321. Com isso, podemos ter impacto do ouro no Bitcoin, dependendo de como for a abertura da próxima semana. Então, é importante que, por mais que o ouro feche nessa região, abaixo dessa região de suporte, caindo aqui até 2.280, o Bitcoin ganhe um pouco de espaço, suba um pouco mais, para que a partir da próxima semana, essa queda de Bitcoin, a gente tenha um impacto negativo, trazendo o Bitcoin até a região de suporte. Para que, por mais que o ouro caia e puxe o Bitcoin, a gente tenha o Bitcoin em uma boa região para voltar subindo. Lá na frente a gente fala sobre isso, tá bom? Mas acredito que na próxima semana, se o ouro fecha aqui nessa região de 2.320, na próxima semana a gente pode ter mais queda no ouro, tá bom? É importante a gente ficar atento a isso porque o ouro impacta no Bitcoin indiretamente, tá, pessoal? O dólar a gente vai acompanhar também, porque o dólar vem em uma linha de tendência de baixa, vem em um padrão formando topos e fundos descendentes, tá? O que mostra pra gente a tendência de baixa para dólar no curto prazo, o que é muito importante para a gente aqui do mercado cripto, mercado de renda variável como um todo, tá? Não adianta, se você é do mercado cripto, se você é da Bolsa Brasileira, se você é da Bolsa Americana, não importa o mercado que você tá, você sempre precisa observar o que está acontecendo com o dólar. Se você quer operar no mercado financeiro, independente do mercado financeiro que você esteja, você precisa acompanhar o dólar. Se você não acompanha, você está operando de forma amadora aí, tá bom? Porque o dólar sim impacta no Bitcoin, porque a gente está observando Bitcoin barra dólar. Então a gente tem a contraparte que precisa ser analisada também. Por quê? Se a gente tem o dólar subindo 20%, a gente vai ter a paridade Bitcoin caindo, ou seja, vai impactar de forma negativa no Bitcoin. Então, por isso, a importância da observação no dólar, tá bom? A gente tem uma flutuação positiva hoje de aproximadamente 0,6, já tivemos um impacto negativo que puxou o Bitcoin para a região de suporte, depois a gente fala disso também, sobre a região de suporte no Bitcoin, agora com uma flutuação positiva de 1%, mas é importante a gente observar o fechamento de hoje, tá bom? E com o dólar caindo, acaba impactando também no fechamento e na abertura da próxima semana. O dólar subindo, tá? Falei caindo, mas é o dólar subindo. Com o dólar subindo, a gente vai ter esse impacto na próxima semana também, tá bom? Quando a gente vem aqui para o Bitcoin, que é o mercado que a gente atua, o Bitcoin continua naquela região de resistência. É uma resistência muito forte, tocou algumas vezes aqui e não conseguiu romper. Só que hoje ele está com uma força um pouco maior, tá bom? Ele está tocando, ele veio, tocou já no dia de hoje para romper, ele chegou a fechar um pouquinho acima, mas com a divulgação do paywall que
O mercado acabou não gostando muito, a gente teve o Bitcoin caindo, chegando aqui até essa região de suporte que tinha comentado antes, em 70.700. Só que o que eu estou observando nesse 4 horas, e esse vai ser um 4 horas muito importante até para quem quer pegar um trade. Se nesse 4 horas o Bitcoin conseguir fechar acima, aqui em 71.600, 71.700, a gente vai ter um candle de absorção bem interessante, bem positivo, porque mostra que por mais que mercado tradicional não esteja tão bom, tão positivo, o mercado cripto está tendo um interesse comprador bem legal, bem interessante, trazendo essa absorção. Então, a história que esse gráfico vai contar aqui para a gente nas próximas 2 horas, falta 2 horas para o fechamento, vai ser muito importante, porque se ele fechar aqui positivo ou no 0 a 0, nesse candle de 4 horas, vai mostrar para a gente que a gente tem pressão compradora e absorção. Todas as vendas que foram colocadas no book para a agressão foram absorvidas pelos compradores. Ou seja, pressão compradora aqui no Bitcoin independente de condição de mercado tradicional. Só que uma coisa importante a gente está observando, que é o volume. Volume está em aproximadamente 30 bilhões. Para que a gente tenha o rompimento e a continuação dessa região aqui, precisamos de mais volume. Final de semana, o volume vai cair. No sábado a gente não tem tantas negociações, o institucional está parado ali sem negociar, então a gente pode ver o volume caindo ali para aproximadamente 15, 20 bilhões, então vai cair muito, só que na abertura, a gente vai ver se na abertura ele vai começar a semana com muito volume indo para 30, 40, 50 bilhões, o que vai ser muito bom para uma continuação. E aquele espaço que o Bitcoin precisa ganhar aí até o seu fechamento, que vai ser no domingo às 9 horas, é um espaço desse rompimento, ou seja, o Bitcoin precisa romper essa região aqui até domingo, subir um pouco até 72, 73, que é para na próxima semana, se a gente tiver impacto negativo vindo aqui para Bitcoin, a queda vai ser até suporte em 71.600. 71.600 passa a ser um suporte para continuar subindo até as próximas regiões de resistência, que vai estar bem lá em cima, tá? Vai estar bem distante porque a gente tem alta máxima histórica e a partir de então a gente trabalha com projeções. E as projeções, quando a gente vem observando todo esse momento de valorização de Bitcoin, toda essa pernada de alta, a gente tem uma projeção lá em cima em 100 mil dólares por unidade, tá bom? Quando vamos lá para as altcoins, é importante observarmos a dominância. A dominância está ganhando espaço, a dominância do Bitcoin, só que é importante a gente observar para ver se essa dominância não vai subir só para formar um topo descendente e continuar caindo, tá? Se sobe um pouco, mas forma um topo descendente, um topo mais baixo, como aconteceu em semanas anteriores, como aconteceu aqui, onde formou um topo nessa região, depois um topo mais baixo, aqui ele pode formar um outro topo mais baixo e cair mais, continuar a sua queda. Se isso acontecer, mostra que as altcoins vai estar ganhando ainda mais espaço e a possibilidade do mercado de altcoins ser ainda mais exponencial do que o Bitcoin. Então, altcoin como, por exemplo, o Ethereum está no 0 a 0 para o dia de hoje, está perdendo para o Bitcoin, mas quando a gente vai observar o Ethereum aqui no gráfico diário, por exemplo, a gente tem um padrão bem interessante no Ethereum e a projeção desse padrão aqui que está sendo formado no Ethereum está lá em cima, próximo de 5 mil dólares por unidade, tá, pessoal? Então, confirmando todo esse padrão aqui que está acontecendo no Ethereum, após o rompimento e confirmação, a gente pode ter a projeção lá em cima em 5 mil dólares por unidade, rompendo a alta máxima histórica que está aqui em 4.700 dólares. Então, o Ethereum está interessante, para o dia de hoje está perdendo para o Bitcoin, mas se a partir das próximas semanas a gente tiver aquelas confirmações que eu mostrei para vocês em Bitcoin e na dominância, a gente vai ter o Ethereum subindo aí bem mais que o Bitcoin, ou possivelmente com mais uma pernada, como aconteceu aqui nessa semana, tá bom? Tô posicionado em alguns trades aí no Ethereum, tá? Position Trade. Para quem me acompanha há mais tempo já viu aqui o meu Position Trade que tem no Ethereum, tem em DOT também. E o DOT tá bem interessante, tá, pessoal? Para quem pensa em pegar um altcoin grande aí para médio prazo, o DOT tá segurando em uma curva parabólica, tá bom? O DOT vem confirmando, a cada dia que passa o DOT vem confirmando essa curva parabólica. E à medida que o preço vier subindo e confirmar essa curva parabólica, a gente pode ter o DOT aqui em cima nessa região de 11 dólares por unidade.
à medida que o Bitcoin vai subindo e chega ali no seu topo em 7 mil, chegou no seu topo em 7 mil, o dinheiro começa a ser migrado para as outras altcoins, como DOT, FTM e outras altcoins grandes. A partir de então, a gente pode ter outra pernada dessa aqui no DOT, subindo em curva parabólica. E o alvo para essa pernada está em 22 dólares por unidade, tá, pessoal? Então a gente está falando aí de, no curto prazo, curto médio prazo, uma valorização de 200%. Então o DOT é uma das altcoins que está bem interessante, eu estou acompanhando aí há algumas semanas. Até mesmo por isso que tenho alguns position trade em DOT também em Ethereum, tá, pessoal? Então, são duas altcoins importantes aí para quem quer pegar um trade no mercado cripto e para quem quer estar exposto em altcoin grande para trade, tá bom? Eu compraria DOT para montagem de carteira, sim, eu compraria no preço que tá e deixaria em carteira spot para sofrer uma valorização de 500 a 600%. O Ethereum eu não compraria para carteira spot porque a multiplicação já não está tão exponencial quanto o DOT. Eu prefiro jogar tudo no DOT e correr um risco retorno maior do que no Ethereum, tá bom? Mas o Ethereum para trade tá chegando em um ponto bem interessante para quem quer surfar um trade, tá bom? Então, isso é importante estar observando e está sendo analisado também. E para mercado cripto, hoje é isso, tá? Acredito que na próxima semana a gente pode ter uma semana bem interessante à medida das confirmações aí dessa semana, tá bom? Enfim, era isso que queria trazer aqui para vocês, tá? Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma e amanhã eu tô de volta com live. Se você não tá no grupo do Telegram, entra lá no grupo do Telegram, link tá na descrição e por lá eu mando mais detalhes sobre a live de amanhã, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Foi!